A verdade é que espero que esta mensagem que você está ouvindo agora fique permanentemente gravada na sua consciência. Não apenas na sua, mas na consciência de todo homem e mulher. Oro para que esta mensagem seja incrustada nos recônditos mais profundos do coração de cada pessoa. Esta mensagem que você ouve hoje, espero que alcance as partes mais íntimas, ocultas e profundas de suas emoções e sentimentos. A razão pela qual oro por isso é que, a partir deste ponto, você será incapaz de remover esta mensagem da sua consciência, da sua mente e do seu coração. A mensagem de hoje é: você só tem uma vida. Infelizmente, as pessoas muitas vezes vivem suas vidas como se estivessem em um jogo virtual, acreditando que podem apenas tentar novamente ou reiniciar. Mas a vida não é assim. Lembro-me do meu 20º aniversário e de tudo que aconteceu no meu 20º ano, mas nunca mais terei 20 anos. Aquele ano inteiro passou, nunca para retornar. Você percebe que o dia que você está vivendo hoje é precioso. Você nunca vai recuperá-lo, nunca. Você só tem uma única vida, não várias vidas. Não a desperdice. Há pessoas no inferno agora que se lembram de sua vida na terra. Você ouviu direito? Elas se lembram da sua vida na terra. Você não passará por uma amnésia no inferno. Elas uma vez viveram onde você vive, andaram onde você anda. Memórias são uma coisa fascinante. Alguém disse: deixe os mortos enterrarem seus mortos, mas as memórias não morrem. Você pode esquecê-las ou enterrá-las temporariamente, mas as memórias ressurgem, até mesmo na morte. Memórias persistem. Considere a história do rico e Lázaro. Em tormento, o rico ainda retinha suas memórias. Memórias são reais. Lucas 16, versos 19 ao 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava à porta do rico, desejando alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Estando no Hades em tormento, ele levantou os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro em seu seio. Então ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou sofrendo nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu seus bens, enquanto Lázaro recebeu males. Mas agora ele está sendo consolado aqui, e você está em tormento. E além disso, entre nós e vocês, há um grande abismo fixo, de forma que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os daí podem passar para nós. Ele disse: Então eu te suplico, pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até eles, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dos mortos. Eu pessoalmente acredito que esses eram 2 indivíduos reais, não apenas personagens de uma parábola. Isso porque Cristo Jesus não costumava usar nomes reais em parábolas, então eu acho que esses eram 2 pessoas reais que viveram em nosso planeta. 2 pessoas reais que respiraram o mesmo ar que você e eu respiramos. Eles viveram suas vidas inteiras aqui na Terra. Considere o homem rico. Ele foi para o inferno com seus sentidos intactos, seus sentimentos, sua visão e até sua sede. Ele podia ver, falar, e ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, pois estou sofrendo nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre. A frase de Abraão, filho, lembre, diz ao homem rico para recordar sua vida na terra, enfatizando o contraste marcante entre seu antigo luxo e o sofrimento de Lázaro.
Isso serve como um lembrete de que nossas ações e escolhas na vida têm consequências duradouras. Sugere que não há reversão de fortunas após a morte. O homem rico, uma vez confortável na terra, agora deve enfrentar as repercussões de suas ações. É um chamado severo à responsabilidade moral e ética. O homem rico é lembrado de sua negligência e falta de compaixão para com Lázaro, apontando para a necessidade de consciência e responsabilidade para com os outros. A frase também significa que a memória perdura além da morte. O homem rico pode lembrar de sua vida terrena, sugerindo continuidade na consciência ou alma de um indivíduo. Isso ilustra que você só tem uma vida. Quero fazer um adendo aqui. Não estou incentivando vocês a não buscarem mais da vida, quererem uma casa, um carro, morar em um lugar melhor. Só estou chamando vocês à reflexão de não colocar sua devoção a esses itens, que diante da salvação não são nada, literalmente nada. Não coloque bens em seu coração. Encha-se do Espírito Santo, seja generoso, ame o próximo, busque o reino. O rico da parábola mereceu o inferno, pois seu coração era cheio de arrogância e ganância. Lázaro vivia à borda de sua luxuosa residência, humilhado, sem perspectiva, sem um simples olhar de compaixão do homem rico. À medida que vivemos hoje, o tempo avança implacavelmente. Pense em quão rapidamente o tempo passa. Lemos na Bíblia sobre Abraão, o rei Davi, Paulo. Ao longo da história, incontáveis homens e mulheres viveram nesta terra. Mas conforme o tempo avançava, eles eventualmente deixaram este mundo. Da mesma forma, nossas vidas estão avançando. O tempo está se movendo rapidamente e nós também, eventualmente, deixaremos este mundo. Você tem apenas uma vida para viver. Lembro-me de falar com um homem que havia experimentado um evento de quase morte. Ele era um crente em Cristo e também um empresário muito próspero e bem-sucedido. Algo que ele disse realmente me impressionou. Ele explicou que estar a minutos da morte o fez entender verdadeiramente Gálatas 6, verso 14, e por que o apóstolo Paulo se gloriava apenas na cruz de Cristo. Naqueles momentos críticos, quando seu destino era incerto, tudo o que ele podia se apegar era ao significado do sacrifício de Cristo. Gálatas 6, verso 14 afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas na vida, mas quando confrontados com a eternidade, a única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo. Na situação desse homem, sua próxima reunião tornou-se insignificante. Seu trabalho perdeu a importância e a casa da qual ele se orgulhava, assim como seus planos, tudo se tornou trivial. A morte chega a todos nós, um por um, e naquele dia, tudo o que valorizamos acima da cruz de Cristo parecerá insignificante. Nossa consciência nos diz essa verdade. No entanto, muitas vezes não priorizamos Deus. O que acontece quando morremos? Existe um conceito como o purgatório? Simplesmente dormimos até a ressurreição. De acordo com Hebreus 9, verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, a Bíblia não apoia a ideia de purgatório. Ela nos diz que após a morte há o julgamento. Sabendo que um julgamento por um Deus santo e eterno é inevitável, não se pode viver da mesma maneira, sabendo que até nossas palavras serão analisadas e revisadas. Somos compelidos a viver de maneira diferente. O julgamento está chegando, e neste julgamento uma coisa separa os destinos eternos das pessoas. 1 Coríntios 1, verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Novamente a palavra cruz surge. A cruz é uma linha divisória entre os que perecem e os que estão sendo salvos. É por causa da cruz de Cristo que nossos pecados são perdoados.
A cruz é central.